Vamos continuar, né, hoje, o nosso estudo sobre mediunidade. Hoje a gente vai falar sobre o comércio mediúnico. Não é um tema que a gente fala muito, né, em estudos sobre mediunidade, mas a gente vai fazer uma abordagem aqui no comércio, mas tentar enxergar de uma forma de aprendizado, né? Nosso objetivo aqui é aprender. Antes da gente começar, vamos fazer a prece? Você faz, Edson, a prece? Pode. Então, vamos sempre iniciar acalmando um pouco os nossos corações, as nossas mentes, ficando numa posição agradável, para que assim possamos estar completamente envolvidos com essa psicosfera de amor e luz que a partir desse momento já nos envolve. É o momento de agradecer a oportunidade bendita que o Cristo nos concede de estarmos mais uma vez reunidos no seu santo nome, aproveitando as oportunidades para aprender, para poder praticar a caridade e a lei de auxílio. Que os nossos queridos amigos, espíritos guardiões, possam nesse momento se unir a cada um de nós, trazendo o reequilíbrio e a paz necessária para que o estudo seja adequado a cada um, que cada um possa absorver tudo aquilo que for apresentado na noite de hoje, e como uma forma de agradecimento, e como uma forma de concentração, nós dizemos: Pai nosso que estás nos céus e em toda parte, santificado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas à medida que vamos perdoando os nossos devedores. Não nos deixes cair em erros e em tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Pois teu reino, o poder, a glória e a majestade para sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Então vamos lá. Vamos começar pensando um pouquinho para que serve a mediunidade, né? A gente falou um pouco nas semanas anteriores, né? Sobre qual é a atividade da mediunidade, né? E aí, tudo que a gente vai falar hoje não são opiniões pessoais. Tudo que a gente fala aqui é mediante a doutrina, né? Um estudo da mediunidade dentro da perspectiva da doutrina, né, espírita. E aí, a gente tem, né, lá no Livro dos Espíritos, que Deus nos deu a mediunidade para ser exercida com objetivos sérios e úteis, né? Ela nos serve para quê? Primeiro, para a autoiluminação, esse é o objetivo maior para o nosso crescimento, para a nossa evolução. A gente viu aqui que nós escolhemos, né, dentre as opções que a gente entendeu que seria mais viável para as nossas necessidades, né, seria reencarnar como médium. Então, para a nossa iluminação, para o progresso da humanidade, porque também a gente contribui, né, para esse avanço, para o desenvolvimento de virtudes e para ajudar o outro, né, nos dois planos, seja a gente aqui coletivamente, a gente se ajudar também enquanto médium, os assistidos, encarnados e também desencarnados. E qual deveria ser a maior meta do médium, né? A gente, enquanto médium, nosso maior objetivo é enxergar essa mediunidade como ferramenta mesmo, né? Para ser melhor, para aprender, para voltar para o bem, trabalhar de forma honesta, né? Que é um trabalho que a gente realiza aqui com honestidade, com amor, desenvolver a nossa idoneidade, despertar empatia também, né? Esse olhar para o outro, essa sensibilidade. A mediunidade, a prática da mediunidade nos ajuda, né, a desenvolver essas habilidades. Só que a mediunidade também traz alguns perigos junto com ela. A gente aqui, o objetivo da gente estar aqui nesse estudo toda semana, não só no exercício da prática mediúnica, mas também refletindo e aprendendo, é justamente para a gente ter maior discernimento, maior clareza e não cair nesses perigos, né? Que às vezes são ciladas que a gente cai sendo médium, né? Primeiro ponto, às vezes acreditar-se ser um privilegiado, né? Porque possui a faculdade mediúnica. Nós não somos privilegiados, né? Pelo contrário, nós somos devedores, né? E a mediunidade é uma ferramenta para o nosso crescimento.
Não atender às solicitações de estudo da doutrina espírita, achando que nosso mentor espiritual, nosso guia vai fazer tudo por nós, vai nos ensinar, vai dar tudo mastigadinho. Não funciona bem assim, né? Não ter horário para trabalhar mediunicamente, se entregando a práticas a qualquer hora, qualquer ocasião e local. A gente sabe que o lugar da prática mediúnica é no centro, é na reunião mediúnica, é nesse momento. Mesmo sabendo que a gente não deixa de ser médico quando a gente passa ali do portão do centro. Fazer os trabalhos mediúnicos habitualmente em casa domiciliar. Infelizmente ainda existe esses hábitos, né? Às vezes de transformar o próprio evangelho no lar no momento de prática mediúnica. Cobrar monetariamente ou moralmente pelos bens que eventualmente possa obter pela faculdade mediúnica, inclusive o perigo da obsessão. E aí eu grifei porque esse é o ponto que a gente vai explorar, né? Que é esse mercado da mediunidade. Quem age dessa forma, mais cedo ou mais tarde, vai se ver em situação lamentável, né? E aí a gente vai ver mais na frente quais são os riscos, né? E o que esse olhar, essas ciladas, a gente não tendo atenção e foco para esses cuidados, né? Quais são os perigos que a gente pode enfrentar? Só clareando um pouquinho, Carmen, na época da pandemia houve muitas equipes que faziam reuniões mediúnicas mesmo através de meeting, só nas suas casas, e o dirigente ficava de longe acompanhando as câmeras. Foi um outro contexto, né? Mas também não era certo. Não era certo. Mas foi um outro contexto, né? Que ninguém sabia lidar efetivamente, né, com essa situação. E tentativa e erro. Às vezes a necessidade, as circunstâncias levam, né? E a gente acaba não analisando quais são os perigos, quais são os riscos. Mas né? por isso é bom isso. Sim. E a mediunidade, o que seria essa mediunidade transviada? Né? Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, ele traz esse tema, esse título, né? Como essa mediunidade transviada. O que significa isso? É aquela mediunidade que se exerce em função de interesses inferiores. Então, toda vez que a gente se deixa levar por interesses fúteis, interesses que não são para o bem, né? Não são de natureza superior, de espíritos, né? Da natureza do bem, né? Ela vai estar sendo transviada, né? Portanto, das salutares normas que o Espiritismo estabelece, e a gente tem muitas obras que nos orientam, que nos fortalece nesse entendimento, nesse aprendizado. Toda vez que a gente age dessa forma, né, a gente vai estar exercendo essa mediunidade transviada, como Martins Peralva traz. Na verdade, é o André Luiz que traz esse termo. É o título de um dos capítulos que nós estudamos do livro Os Domínios da Mediunidade. Sim. Tem o título Mediunidade Transviada. Mas nessa obra ele traz, ele cita essa o Martins Peralva faz uma reflexão sobre o livro. Sim. Aí ele traz, que a mediunidade transviada se reveste de seguintes características, né? Para a gente refletir e analisar a nossa prática, em que situações, né? Por isso o estudo, para a gente trazer para a gente, não para avaliações externas. Consultas e exploração de espíritos ainda ignorantes sobre assuntos materiais, né? Casamentos, negócios, empregos, interesses pessoais. Consultas e exploração de espíritos ainda ignorantes sobre assuntos espirituais inferiores, ações maléficas, né? Interesses de prejudicar o outro, em relação à saúde, à vida de outras pessoas. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Né? E aí, o que Jesus, né, ele queria dizer sobre dar de graça, o que de graça a gente recebeu, né? Então, Jesus estava explicando lá para os discípulos, né, que essa faculdade de curar, né, era uma faculdade gratuita. Né? Esse mecanismo era para ser explorado e disseminado, mas de forma gratuita, a não ser explorado financeiramente ou em outros aspectos que eu vou trazer aqui na frente, porque a gente só associa a dinheiro, né? Mas tem outras associações que a gente também pode fazer em relação a essa exploração da mediunidade. Né? Traga o seu amor de volta.
Levar vantagens em relações. Tem várias formas. E outras questões também, de íntimo, né? Sim. E às vezes de alimentar o nosso próprio ego, a nossa própria vaidade. Né? Então, a gente sabe que a mediunidade, ela nunca deve ser comercializada, né? Profissionalizada, ser levada dessa forma, explorada dessa forma. Mas a gente sabe que acontece, né? Então, esse comércio mediúnico, ele está presente nos nossos dias atuais? A gente consegue enxergar isso de forma visível, concreta? Né? A gente consegue, inclusive hoje, com essa coisa das redes sociais, né? A gente abre um YouTube, a gente abre um Instagram, um TikTok, a gente vê o tempo inteiro pessoas que se apresentam como médiums, explorando a mediunidade nesse ambiente virtual. E às vezes também na rua, em cartazes, né? Nos postes. É olhar para um poste que a gente vai identificar, né? Essa prática. E aí, olha o que o Valdo estava falando, né? E olha como é baratinho, 1 quilo de alimento. Né? Então, o que a gente pensa quando a gente... Qual é a mensagem que esse tipo de pessoa que está fazendo essa propaganda, qual é a intenção dessa pessoa? Todas essas mensagens, elas estão voltadas para quê? Para a exploração, né, do dom que a pessoa tem, porém nesse condão de não fazer um trabalho útil para o bem, ela não está atraindo espíritos de um teor, de um conteúdo mais elevado, e sim espíritos inferiores, brincalhões, zombeteiros, que vão se utilizar dela para dar qualquer mensagem. E isso se ela realmente tiver o dom, e não for simplesmente um ato de charlatanismo, né? Sim. Que também prejudica todo o contexto de espiritualidade, tanto para espiritualistas como para espíritas, perante as pessoas que não sabem do que se trata, né? Sim, e o apelo? Qual é o apelo que está aí nessa mensagem? O apelo é sentimental, emotivo, psíquico, né? Principalmente o emotivo, né? Trabalhando a carência e a debilidade das pessoas que têm uma baixa autoestima, né? Que, bom, infelizmente... E é justamente nesse ponto que essas pessoas que exploram, né, dessa mediunidade para obter lucro vão pegar, é o alcance, né? E aí, um dos maiores pontos é essa questão afetiva, né, amorosa. A gente vive hoje num momento de muita fragilidade emocional. As pessoas, elas estão muito fragilizadas e às vezes buscam caminhos, né, fáceis para satisfazer às vezes as suas próprias necessidades, né? O perder, né? Porque a gente perde o que a gente tem, né? Perder é algo que hoje é muito difícil das pessoas estarem lidando, né? E às vezes esse sentimento gera um certo adoecimento, e aí essa fragilidade é um campo muito propício para alguém chegar e agir, né, dentro desse espaço. Agora, o primeiro ali é brincadeira, né? Rastejando. E é centro de caridade. E é um quilo de alimento, deve ser sal, né? Grosso. E a massa da picanha. Tem que ter sal na picanha. Traz uma pessoa Rastejando. Gente, olha o apelo. Rastejando. Ela não vem de qualquer jeito. Ela não vem de qualquer jeito. 1 quilo de alimento. É baratinho. E a pessoa com aquele orgulho ferido, aquela mágoa, aquele sentimento, rancor. aquele rancor, ela não vai cair numa... Fácil. Pois é. E aí, olha, do que eu estava falando, né? Esse ambiente virtual, a gente hoje tem de tudo. Você abre essas redes sociais, tem de tudo, né? Cafeomancia, venda de psicografia, né? E aí cartas, búzios, lei à mão, tudo isso, antes a gente via, isso não é de hoje, né? Isso não é novo, é de muito tempo, de séculos, né? Só que hoje a gente tem uma disseminação muito maior, porque a gente tem
a tecnologia aí, né? As redes sociais, né? Não falta quem procura também, né? Ah? Não falta quem procure também. Mas a gente tem que fazer um parêntese aí, né, Carla? Nesse sentido de que existem culturas, existem aí, digamos, disseminações bem antigas que fazem seus próprios estudos sem a utilização de mediunidade para isso, né? A gente tem que abrir esse parêntese, Próximo né? slide. Tá adiantando, né? Isso. Hã? Tá adiantando. Exatamente, eu passei os slides para ela, e ela aí já Foi mesmo, eu disse. fazendo os links. Mas é exatamente isso. Olha, eu trouxe um exemplo, né? Da cartomancia, né? Então, lá no século XIV, a cartomancia, o tarô, ele era utilizado como um jogo. Inicialmente, era um jogo, sem maldade nenhuma, como um jogo de cartas, né? Segundo os tarólogos, o tarô ele não tem como objetivo a comunicação com os espíritos, né? Inclusive, a psicologia, o Jung, tem um livro que fala sobre os arquétipos, né? Do tarô. Não tinha esse objetivo, né? Mas ao longo da história, o tempo vai passando, as pessoas vão explorando, vão vendo a fragilidade dos outros e vão utilizando, né? Mas pode sim ser usado com a ajuda de espíritos, né? Na sua origem, não foi criado com esse objetivo, mas pode ser utilizado assim como qualquer outra, né? Assim como qualquer outro meio de adivinhação, de exploração de mediunidade, né? Hoje cria-se muito, hoje a gente vê tanta coisa nova aparecendo, né? Então, às vezes, o que a gente nem imaginava que poderia existir, daqui a pouco aparece e dentro de uma realidade de exploração da mediunidade, se colocando como algo de faculdade mediúnica, de utilização da mediunidade, né? Então, outras práticas também, né? Essa situação é da obras póstumas. Então, por que a prática da adivinhação, através da cartomancia de outros elementos, não só da cartomancia, né? Não é recomendada pelos espíritos superiores. Mesmo a gente sabendo que tem aquela origem lá dos jogos, mesmo os cartomantes falando que não se utilizam da mediunidade, que não é... Por quê? Alguém sabe responder? Porque ela pode ser utilizada por espíritos que não são superiores, né? Que são mais ignorantes ou que não são tão ignorantes assim, mas que utilizam desses meios para influenciar e obsidiar. São sofismas, né? Eles Fala, baseados em mas- sofismas, né? Eles vão fazer argumentos que não são reais, vão misturar uma coisa com a outra e vão enganar. Exatamente. Que os superiores não fazem. E você sabendo que existe um câmbio, fica mais fácil ainda de você saber se a coisa é séria ou se não é séria, né? Se eu vou jogar búzios para você, mas eu preciso de R$280 aí para manter aqui a situação. Vamos ver o que E isso é caro, né? Kardec nos traz, né? Tem um mato que... Os espíritos sérios, Esses valores aí. eles se recusam a se ocupar com coisas fúteis, né? Geralmente, esse tipo de trabalho, aí vamos usar o termo trabalho, é oferecido para pessoas que vão buscar aqueles interesses pessoais, né? Sejam eles no campo afetivo, sejam eles no campo profissional, né? Financeiro, de alguma forma tem um interesse que move, né? Então, os espíritos superiores, eles não vão se ocupar com esse tipo de atividade, né? Os frívolos e os zombeteiros, eles tratam de tudo. Então, é do campo deles. E aí, por que a doutrina não apoia, né? Porque não é um tipo de utilização da mediunidade que seja positiva, né? É fútil. E aí eles predizem tudo, o que quiser. Então, pode perguntar o que quiser, que eles vão, se é verdade ou não, eles vão utilizar da sensibilidade, da fragilidade daquelas pessoas que estão utilizando daquele trabalho, né? Para poder satisfazer as necessidades, né? Então, mexe com a sensibilidade do outro. De acordo com Emmanuel, né, a cartomancia ela pode enquadrar-se nos fenômenos psíquicos, mas não no espiritismo evangélico, onde o cristão ele deve cultivar os valores do seu mundo íntimo,
pela fé viva, pelo amor do coração, buscando servir a Jesus no santuário de sua alma. E aí essa citação é lá do Consolador, né? Então, essa é a abordagem que a gente quer trazer, é esse olhar crítico à luz da doutrina em relação a essas práticas, né? O que a doutrina espírita diz. Para quê? Para que a gente esteja preparado para não cair nessas ciladas, né? E aí a gente vai, essa imagem aí, né? Quem nunca ouviu essa pergunta, né? Esse trabalho feito, ele existe, né? Existe. Existe, Claro que existe. né? E eles acompanham de encarnação. Sim, encarnação. existe. Isso. E aí o Espiritismo nos explica, né, que em relação a esse tipo de trabalho, agentes das sombras, espíritos lá inferiores, malfeitores, mal intencionados, Muito espíritos que estão ali inteligente. muito inteligentes. E a gente, no exercício da prática mediúnica, a gente constata isso. O como eles são, eles têm uma percepção, né, do nosso íntimo, de como, às vezes, de ambientes mentais nossos que às vezes a gente nem consegue perceber, né? E aí eles são contratados para fazer o mal, né? Não tem o poder de criar o mal, eles não têm essa capacidade de criar o mal. Eles não fabricam o mal. Eles vão manipular o mal que já existe em nós, as nossas próprias energias, né? Então ninguém faz o mal para ninguém, porque o mal só atinge porque está dentro de nós muitas vezes. Então está na intenção, está no desejo. Então é uma manipulação de energia, né? Jamais seremos induzidos à violência se a gente conquistar a mansuetude. Então, se eu sou uma pessoa mansa, boa, já aprendi, internalizei, eu sou, já desenvolvi isso, se alguém me instigar a violência, isso não vai me atingir, né? Cara, eu queria contar uma historinha, vou resumir, historinha verídica. Quando meus filhos eram pequenos, eu morava lá no Parque da 4, lá embaixo, e tinha um jardineiro, que morava em Águas Lindas, era um senhor já bem velho nele, e geralmente quando ele chegava de manhã, né, a gente põe a mesa, né, a gente ia lanchar. Aí um dia ele chegou, eu falei, seu Nis, vamos lanchar? Não, Valdo, eu já lanchei, já estou de boa. Eu falei, mas como assim? Eu sabia que ele era bem pobre. Não, eu passei numa rua encruzilhada, aí tinha uns frangos, aí tinha isso, eu mandei ver uma farofinha e tal, e tinha uma pinguinha para eu arrematar. Ou seja, contou a história dele, foi trabalhando, não aconteceu nada, não aconteceu nada com ele, né? Ou seja, aquela história do praga de urubu não pega em beija-flor, né? Ele, então, é um exemplo disso aí, né? Que eu acho que está nesse contexto aí, né? Sim, e aí você leu também o slide, ó, porque a ação, ela não está no objeto, né? A Lu que me passou. Foi, né? É exatamente que lá no esse Rio exemplo. tinha muita encruzilhada, né? E aí tinham umas pessoas bem necessitadas que acabavam se alimentando exatamente dos trabalhos, né? A Isso aí intenção vai- era para quem? Mas isso A aí vai energia muito- foi destinada para quem? Não está ali naquele objeto, na pinga. Assim, na A vibração energia foi emitida. emitida para uma outra pessoa. Ou volta para o meio ambiente. Receptor mesmo. E vai alcançar aquela pessoa mediante o bem, a pessoa boa que ela é, ou a pessoa não tão Não boa, boa assim, né? Como ela é, né? Mas vai também de acordo com o que você mexe ali também. Tem nada a ver com você. Com intenção, né? Se a sua intenção for passar ali, zombar e chutar. Eu já vi Sim. casos de pessoas que relataram que chutaram Mas teve dentro do trabalho salário, a gente já teve isso. passou bem. Bom, já que vocês entraram nesse assunto, eu chutei e no final da tarde a consequência veio. Eu lembro de uma fala do Divaldo Pereira Franco, que eles fizeram essa pergunta, né? Se a pessoa mexer na macumba ali. Ele citou um exemplo que eu acho que é bem interessante. Você imagina que você chega numa festa, você é convidado. Você chega lá, você não acredita em bolo, você chuta o bolo, você chuta as bebidas. Não quero saber disso aqui não existe negócio de aniversário. Vai ter alguém Desrespeitoso. que está sendo desrespeitado ali, né? Se é um negócio que é oferecido para um Exu, uma coisa, esse Exu vai ficar bravo com você, sabe? Então você vai pegar
uma inimizade gratuita para a tua inconsequência. E é natural que isso te pegue depois, né? Então a gente tem que ter sempre uma atitude de respeito, seja lá para quem foi que ofereceu. Né? Então a gente respeitando, a gente não corre risco, não. Agora, se você realmente não souber respeitar a casa alheia, né? E aí entra no contexto, pode esperar uma consequência. Assim. Exatamente. E aí, existem outros tipos de ganhos com mediunidade, que a gente está falando assim de questões monetárias. Pessoas que pagam para ter um benefício daquela mediunidade, está comprando a ação daquele médium, né? Um serviço. Existe um outro tipo de benefício que não seja monetário? Compensação. Eu vou te ajudar, porque eu sei que você é um político, lá na frente você me dá uma vaga aí. Benefício, né? Troca de favores. O que mais? Tem que ler os slides. Luciana, que recebeu os slides. Alguém mais quer falar? Mas é isso, ó. Do livro dos médiuns, questão 306, né? Médiuns interesseiros, eles não são apenas os que, porventura, exijam uma retribuição fixa, financeira, né? O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, de algo, de dinheiro ou de um presente, uma coisa material concreta. Às vezes é muito mais sutil que isso, né? E aí é onde a gente tem que ficar mais atento. Então, às vezes, é mais difícil a gente se policiar em relação a isso do que exatamente o ganho material, né? Porque ele é concreto, a gente está vendo ali, e esse outro tipo de ganho não, né? Nós somos vaidosos, nós somos egoístas. E às vezes os nossos pensamentos, as nossas intenções ficam meio mascaradas, né? Nem a gente consegue às vezes identificar claramente. Porque às vezes a gente está tão cego, envolvido com determinadas... Eu queria abrir um parêntese, Carla. Eu acho que essa daqui é a mais difícil para todo e qualquer médium em função do nosso próprio ego, né? E aí a gente ouve muito na doutrina falar assim, não pode elogiar. Eu queria abrir um parêntese em relação a isso. Na realidade, não é que a gente não possa elogiar o trabalho. Olha aí, a Carla está fazendo um trabalho muito bem feito, não é que a gente não possa elogiar. O médium que está recebendo esse elogio, que deve cuidar do ego que possui, para entender esse elogio como uma forma de sempre prosseguir melhorando no seu próprio trabalho. Um incentivo. E não uma forma de alimentar seu ego. Entende? Então, ou seja, nós, como médiums, devemos sempre procurar os esclarecimentos, os estudos, para essa compreensão entre esse limiar. Não é que os colegas não possam reconhecer um trabalho bem feito, não é que o colega não possa prestigiar, não é que o colega não possa elogiar. Nós é que temos que ter esse cuidado. E eu lembro muito bem disso quando eu fazia um bate-papo numa outra sala, onde a sala era sempre muito cheia e muitas pessoas vinham cumprimentar. Então, sempre tinha essa vozinha, né, que vinha aqui e falava assim, recebe o elogio, mas não se engrandeça com ele, porque não é seu. E exatamente na hora, né, que a pessoa vinha elogiar, agradeça a Jesus, agradeça a espiritualidade, ou seja, nunca tomei para mim. Por quê? Porque esse ponto, né, você não vai proibir as pessoas de elogiarem seu trabalho, mesmo porque você fez o trabalho. E a responsabilidade com os nossos sentimentos, com o que eu gero dentro de mim, é só minha. Isso, não é de mais ninguém, né? Mas tem essa clareza. Dá para né? falar mais uma historiazinha? Essa eu vi no curso de palestrantes, né? Eles contaram a história de um palestrante que chegou numa cidade e assim, foi recebido com uma pompa, circunstância, aquela festa e tal, né? Pela presença da pessoa. E ele meio ficou assim, meio envadecido com aquela situação, né? E daí diz que depois do evento, tinha um quadro na parede onde aparecia Jesus chegando em Jerusalém, né? De cima do burrinho, seguido pelos apóstolos e toda aquela cena. E daí o mentor espiritual
Falou para ele, olha esse quadro e me diz quem você é ali, né? E o cara ficou assim, meio com vergonha de dizer, é um dos apóstolos, uma coisa assim, né? Mas passou pela cabeça, né? Daí ele falou, você é o burrinho, você está levando Jesus. E os aplausos são para ele, sabe? Você acredita que até esse burrinho pensou que era para ele? Sabe? Forte, hein? Foca no burrico, né? Forte. Exatamente isso, né? E aí a gente tem que cuidar do que a gente está alimentando, né? Esse reconhecimento é super importante. A gente precisa, sim, estar incentivando o outro a continuar. Olha, você está no caminho certo, é isso mesmo. Olha que trabalho legal que você fez. Isso faz parte, a gente ainda precisa disso. Para reforçar positivamente, nos dá força para continuar, para não desistir. Só que a gente tem que ter cuidado, né? Para a gente não cair nessa alimentação da nossa vaidade. Então, às vezes a gente está alimentando a nossa vaidade. Quando a gente pega o elogio e a gente se transforma em alguém melhor do que o outro, alguém que faz melhor, porque é só a gente que sabe, a gente fala melhor, o outro fala, mas eu tenho que falar em cima, porque eu, né, que domino mais que ele. Parênteses, que da H fala em cima. Buscar reconhecimento, bajulação, né? Endeusamento, privilégios, prestígios. E aí, como a Luciana colocou, outras pessoas podem agir dessa forma com você, mas o como você vai lidar com isso é que faz toda a diferença, né? Naquele livro mesmo, Aconteceu na Casa Espírita, a gente observa como eles agem com vaidade, sobre orgulho, né? Uhum. Você é o melhor passista, o seu passo está dando um show aqui na casa, né? Daqui a pouco você anda flutuando, né? E a bunda vem. E eu ainda coloquei aqui, ó, que hoje, com o advento das redes sociais, a gente ainda tem essa questão de engajamento e visibilidade. E o que tudo isso está alimentando em nós? Tem que ter muito cuidado com a intenção. Quando vai prestar, principalmente essa parte de engajamento e visibilidade, com qual intenção? Exatamente, em tudo, né? Qual é a intenção que eu tenho? E aí vamos pensar um pouquinho, né? É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros, eles sabem muito bem tirar proveito, né? Então esses espíritos que eles estão ali só esperando o vacilo nosso, muitas vezes, estão criando estratégias mediante esse alimento que a gente vai reforçando dentro de nós, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, né? Vamos abrindo o quê? Essas brechas psíquicas, tanto para quem vende, a gente está falando de trabalho mediúnico, tanto para quem está oferecendo, como para quem está pagando, né? Então há esse comprometimento. Ele desligou sozinho, já é hora de se encerrar. O quê? Ele desligou sozinho. Já é hora de se encerrar. É um fenômeno mediúnico. Foi um fenômeno que aconteceu na primeira dia, não. Acho que foi o Marcos. Foi O exatamente no momento que ele Marcos olhou desligou. assim. Vou encerrar. É isso mesmo? Só para finalizar, então, né? O espiritismo, já não está aparecendo lá, mas o espiritismo é uma coisa, a mediunidade é outra, né? Então a mediunidade, ela está presente em várias religiões, em não religiões, em práticas inúmeras, né? A mediunidade. O espiritismo é outra coisa, né? É uma doutrina que a gente precisa ter muita responsabilidade para levar, né? E estudar muito para que a gente possa utilizar dessa ferramenta da mediunidade dentro da doutrina espírita de forma consciente e responsável, né? O espiritismo é um corpo de doutrina de elevado teor espiritual, consubstanciado com normas e diretrizes superiores, né? Que visam o quê? Aprimoramento e a elevação do ser humano. A mediunidade é um dom que possibilita a criatura humana de qualquer religião veicular o pensamento e as ideias com os espíritos, fazer essa comunicação, né? E às vezes se utiliza dessa comunicação para se obter lucro, né? E é disso que a gente está falando aqui. Então essa citação é de Martins Peralta, estudando a mediunidade, tá bom? Não está aparecendo ali, mas semana que vem a gente finaliza. Falta só um pouquinho desse tema e aí entra no outro, que é os sonhos, e aí a gente termina, tá bom? Parabéns, tá bom.